A treta do momento, vamos falar sobre ela entre Henry Bugalho e Nando Moura. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. De um lado nós temos claramente de posicionamento de direita, de outro, apesar de não ter dito que de fato é de esquerda, mas representa. Nós temos Nando Moura com um canal super grande com relação a Henry Bugalho. Nós temos Nando Moura sendo, obviamente, um dos ajudadores para a campanha de Jair Bolsonaro ou de sua eleição, sendo um influencer, inclusive entrevistou o mesmo seu canal, diferente de Henry Bugalho, que permeia aí pela neutralidade, entre aspas, né? Tem alguns posicionamentos de viés ideológico progressista ou de esquerda, se não extremista a de centro. Fato é que ultimamente os dois têm trocado farpas das mais variadas. E o próprio Henry Bugalho só conseguiu alavancar o seu canal criticando o próprio Nando Moura, bem como toda a direita e o mentor, segundo ele, entre aspas, do Jair Bolsonaro, o Olavo de Carvalho. Lembrando que Henry Bugalho é filósofo e escritor, tem alguns livros aí confeccionados ou feitos por ele, e sempre na área, me parece, de filosofia. Tem algumas formações, alguns títulos em filosofia. Mas fato é que Nando Moura, ele se destaca porque, apesar dele não ter título de filósofo, ele, com relação a Henry Bugalho, tem uma filosofia um pouco diferente e até, querendo ou não, coerente e não hipócrita. Diferente de Henry Bugalho, que acha que é necessário ter algum título para ser considerado o bambambam, o filósofo, o cara, e que ele estaria sendo a pessoa politicamente certa, porque tem as devidas referências, porque questiona de acordo com os posicionamentos de grandes filósofos, etc, etc. E por isso ele é até mesmo um crítico ferrenho às obras de Olavo de Carvalho, porque Olavo de Carvalho não é formado numa faculdade, não é bacharel em filosofia, não tem título disso e daquilo, mas já tem bastante livros vendidos e é um sucesso, né? Principalmente aí na internet com relação a vendas. Então, as suas questões são sempre essas, né? Porque não é bem assim que o Olavo falou, porque o Marx falou de uma maneira, porque isso, aquilo outro. Né? Mas a grande realidade é que o Henry Bugalho, ele acaba criticando Nando Moura, mas fazendo a mesma coisa. Ele critica Nando Moura até com suporte e fundamento de acordo com os clássicos livros ou os filósofos clássicos. No entanto, ele faz a mesma coisa. Por exemplo, quando ele acaba atacando o próprio Nando Moura e faz aquele discurso ad hominem, que ele até mesmo repugna, né? Ele é contra, mas acaba fazendo quando ele chama, por exemplo, Nando Moura de um sujeito pseudo-conservador, porque fala palavrões, porque não sabe respeitar, é intolerante, e isso e mais aquilo. Mas ele faz o mesmo de uma maneira um pouco comedida ou politicamente correta à luz da sua ideologia e xinga da mesma maneira, né? A última treta envolvendo os dois foi com relação, veja bem, a família, porque o Henry Bugalho com sua esposa fez lá uma sessão, um quadro no seu próprio canal, referente a algumas questões de ordem filosófica sexual e tal. E numa das questões se falava por que não fazer sexo, porque o marido não podia fazer sexo, ou não queria. E o senhor Nando Moura pegou a postagem, o vídeo, né, deu lá um print no thumbnail e colocou na aba comunidade, e ali seus seguidores começaram a comentar acerca disso. E com isso, então, o Henry Bugalho, em represália, pegou lá um BO contra a mulher de Nando Moura, que estaria
fazendo algumas ilicitudes com relação à venda. E isto, obviamente, que ganhou proporções maiores. O Nando Moura se ofendeu, ele, sob a alegação, disse que não era para ter feito isso, sob a alegação de que a sua esposa não é mostrada em seus vídeos, diferente da do Henry Bugalho, que sempre está em seus vídeos, e que ele fez uma mera postagem de acordo com o vídeo publicado, que é público, né, no seu canal, no canal do Henry Bugalho, diferente do Henry Bugalho, que pegou algo que não seria público e trouxe a público a mulher do Nando Moura e até ofendendo. Então eu iria até mesmo processá-lo. E aí continua essas discussões. O Henry Bugalho não baixa a cabeça, sempre está falando no seu canal. O que mais você vê no seu canal é ele falando de Nando Moura e Olavo de Carvalho. Não sai desses assuntos. Aí tenta argumentar, de acordo como já disse, com fundamentos filosóficos e tal. Enfim, fato é que talvez se Nando Moura não existisse, o canal Henry Bugalho não existiria e o Henry Bugalho não seria tão conhecido como é, pelo menos aí no YouTube. Então a gente vê uma certa hipocrisia e uma certa realmente resistência, entre aspas, que só subsiste porque tem uma figura a ser resistida ou a ser combatida, do contrário não existiria. E o senhor Henry Bugalho a cada dia apela mais nos seus vídeos, né? O último dele falava acerca do combate às minorias, do fascismo, do nazismo, dizendo que fascista é não ser tolerante, é ser autoritário, enfim, tudo para falar exatamente dessa direita. Falava até mesmo de sexo, que a turma intolerante ou fascista condenava os sexos homossexuais, as práticas e tal. Enfim, fato é que a gente tem que observar muito bem esses dois aí, porque eles representam a opinião de muitos, né? E essa turma está doutrinando muitos aos extremos. Se você não é de direita, a ser de esquerda. Se não é de esquerda, de direita. Se você fala de uma maneira, você é bom. Se você fala de outra, você é ruim. Ou seja, fazendo aí uma divisão, continuando na realidade, né, aquilo que foi feito aí durante as eleições, essa polarização entre direita e esquerda. Mas se você for analisar, é até mesmo farinha do mesmo saco. Como já disse, Henry Bugalho faz as mesmas coisas que Nando Moura e vice-versa. Lembrando bem que nós estamos vivendo na realidade o neoconservadorismo e o neoliberalismo. Coisa esta que não tem origem do original, perdoe a redundância, do conservadorismo ou do liberalismo. E isto tem, obviamente, algumas consequências, porque é mais do mesmo, é apenas a mesma coisa com uma nova roupagem. Aí muitos dizem, vamos combater o socialismo, o comunismo, o esquerdismo. Nós temos no próprio governo Bolsonaro algo que remete à esquerda, ou o próprio esquerdismo, vamos dizer assim. Por exemplo, na figura do Hamilton Mourão, e não são palavras minhas, e sim do próprio Olavo de Carvalho. Se demole, ele já disse, Mourão assume poder e traz novamente os petistas. Porque o partido do próprio Hamilton Mourão é ligado à esquerda. É o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, do Levi Fidelix. Já falei aqui várias vezes. Então, esses extremismos realmente não dão em nada, dividem, né, fazem pessoas perderem até seu tempo, a sua cabeça, até fazer coisas terríveis, como ir para as vias de fato, até matar alguém por conta desses extremismos, que na realidade é tudo a mesma coisa. É duas asas da mesma ave da rapina. Essa é a grande realidade, né? Não tem diferença nenhuma. Eu já falei aqui várias vezes, desde a época que estava fazendo campanha para o Daciolo, porque realmente
os extremismos, se você for analisar, eles acabam se ajuntando, né? Já por si só são algo semelhante, né? O extremismo. Então não caia nessa armadilha, né, de ir para um lado, ir para o outro. Ah, porque o Henri Bugalho está certo, porque ele é filósofo, o Olavo de Carvalho não é, porque não tem um canudo. Ora bolas, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. Um porque tem uma legalidade, né, de ensino, o outro porque não tem. Na realidade, se você for analisar filosofia, o que é? É a fábrica de questionar. Qualquer um pode questionar, procurar a solução para essa questão e assim ser um filósofo. Não precisa de academia necessariamente. E por isso que a gente tem que ser equilibrado, porque senão vai estar de fato defendendo uma coisa que não tem nem pé e nem cabeça, que não se sustenta. Agora, com relação à treta entre ambos, isso já não é novidade, pelo menos com o Nando Moura, que já tretou também com o Felipe Neto, principalmente aí com a turma da esquerda, ou da conhecida resistência, a turma lá da Ilha dos Barbados, o Cauê Moura, Rafinha Bastos e o PC Siqueira, ainda tem o Castanhari e tal. Ele sempre fala disso, né? Na realidade, ele divide mais do que realmente traz alguns posicionamentos. Coisa que eu discordo do Nando Moura é que ele diz que é cristão, né? No entanto, ele xinga todo mundo, e aí eu não sei como é que ele pode me dizer que ele é cristão. Ultimamente estava vendo os stories dele no próprio YouTube, um camarada lá xingando ele, vai-te embora tal, e aqueles palavrão tudo, vai-te embora tal. Aí chegou no último, era uma menina dizendo, olha, eu admiro teu canal, Deus te abençoe. Ele, Deus te abençoe. Mas eu quero perguntar para o sujeito aonde que você, fazendo dessa forma, você se configura cristão, né? Aonde que você encontra um parâmetro ou um fundamento bíblico para fazer o que você faz e ainda com o rótulo de cristão, né? Se Jesus de fato ele respeitou a todos, se Jesus de fato ele não fez nenhuma acepção de pessoas e procurava não ofender ninguém, ou se dizer a verdade ele não levava bem, certo, de desaforo para casa, mas ele falava de uma maneira equilibrada, sem palavrões, né? Então tem essas questões aí a ser analisadas, inclusive o Henri Bugalho já falou. No entanto, eu já disse que o Henri Bugalho trabalha de uma outra forma. E aí você não pode ser Bugalhete, nem Olavete, nem Nando Moretti, porque senão você vai ser de fato marionete na mão dessas pseudos ideologia, em nome de uma nova coisa que na realidade não existe, que, como já dizia Salomão, não existe nada novo debaixo do sol, é tudo a mesma coisa. É só você analisar com quem já esteve aliado Bolsonaro, a questão do Mourão que eu já falei, né? Os que aí estão no poder do próprio governo do Bolsonaro, pessoas que até mesmo estavam envolvidas com algumas ilicitudes, o partido do PMDB, que também está envolvido lá com algumas ilicitudes junto com o PT, trabalhando no governo aí Bolsonaro. Agora nós estamos próximos aí das eleições para o Senado, para a Câmara de Deputados, que possivelmente o PSL, o Bolsonaro vai apoiar Rodrigo Maia, que também é considerado por muitos como ficha suja, e por aí em diante, né? Só para você ter uma ideia, e o discurso do Bolsonaro foi, não, vão acabar com o comunismo, vão acabar com o socialismo, né? E o que está acabando? Na realidade está dando apenas uma falsa impressão, né? Passando assim o pano, mas está ficando a mesma coisa como de sempre. Então a grande realidade é que você tem que checar bem as informações, não ir atrás aí de bugalhetes, né? Ou do Bugalho, não, e muito menos do Nando Moura ou de qualquer outro, mas se analisar as coisas com a sua devida atenção, porque senão, como já disse, você é marionete, você vai ser enganado, e aí de fato servir de escárnio dos outros, né? Você vai pagar grande mico por não ter um posicionamento equilibrado. Já dizia os antigos, os romanos, que a virtude está no meio. Não necessariamente você ficar em cima do muro, mas você ser moderado, equilibrado, não ir para esses extremismos que não dão em nada
e que não resolve absolutamente nada para a sua vida, né? Lamentavelmente, a gente também tem que analisar, isso é um retrato dos brasileiros, que se não houver esse extremismo, talvez eles não votem, talvez não haja, entre aspas, uma sensação de mudança, né? Por isso que foi necessário o Bolsonaro agir, aquele discurso até considerado por mim, até fiz um comentário na época, bélico, porque de maneira alguma podemos incitar a ira, né, principalmente quem é cristão. Eu vejo, tanta incompatibilidade no sujeito que diz que tem fé e fazer isto. Bem como às vezes eu analiso o Olavo de Carvalho, sei que muitas coisas que ele fala é certa, mas eu discordo daqueles palavreados dele, né, daqueles palavrões, e uma pessoa que de fato diz que defende a fé católica, seja qual ela for, e Deus, alguma coisa, dizendo que ele existe, jamais poderia também fazer o que ele faz, né? Inclusive até tem um problema com a sua própria filha, né? Enfim, eu não quero entrar nesse questionamento, mas eu acho que ele agiu até mesmo de uma maneira também equivocada, né? Porque filho é filho, independente de quem que seja, e aí que eu vejo a incongruência disso tudo. Por isso que a Bíblia diz: examinai tudo e reter o bem, porque senão a gente está à mercê dessa gente aí e ser enganado. Enfim, eu fiz um comentário acerca dessa treta, não precisamente na treta, mas para você abrir os seus olhos com as questões das ideologias, das divisões, das brigas, dos conflitos na internet, de você tomar um partido, de você tomar um lado e achar que é bom e achar que é ruim e tal, e se degradar aqui, né? Inclusive, se eu tivesse apoiando um lado ou um outro, com toda certeza o meu canal já estava aqui abarrotado, vamos dizer assim, ou cheio de inscritos. Como eu fico nesse posicionamento um pouco mais de neutralidade, que muitos podem até interpretar isso como uma esquerdista, né? Como, principalmente para a turma da direita extrema, né? E não sabe enxergar outra forma de pensar, outra, entre aspas, ideologia, mas é a minha essência e por isso que eu penso dessa forma. Agora, tem muitas coisas que eu concordo com o Nando Moura, e uma outra coisa que o senhor Henry Bugalho fala com coerência, né? Porque também é muita sacanagem. Lembrando que Henry Bugalho, ele fala bastante da fé, fala bastante dos evangelhos, critica muito, né? Já que ele tem aquele lado de esquerda, ele prega aí uma associação, né? Ou faz uma associação, prega uma teoria contra exatamente o cristianismo, diferente do Nando Moura, mas que tem a questão aí dos palavrões. Por outro lado, você pode até analisar, mas pelo menos ele é sincero, né? Ele não fala palavrões por trás e tenta arrotar santidade, que não tem. Tem esse lado aí que a gente deve analisar. Deixe o seu like, tome cuidado com as ideologias e até a próxima.